curiosidade, queria te perguntar, e talvez seja esse o objeto do teu drink, porque a gente te trouxe aqui também para mostrar para o público essas duas obras que são excelentes, né? Eu queria que tu desses mais ou menos um resumo para a gente do que te motivou a escrever esses livros e do que trata cada um deles, desses dois livros. Certo, vou tentar falar de uma forma bem resumida, assim, tá? O Nadando Contra a Corrente, basicamente, ele foi um livro que o que me motivou a escrevê-lo foi perceber, basicamente em relação a quase tudo. Assim, eu sou um empirista, né? Eu gosto de análise do mundo real. Eu me preocupo com isso. Então, toda vez que eu percebia um discurso, e isso a gente vê, se a gente pudesse colocar um apelido, um nome, nessa atual era que nós estamos vivendo agora, talvez a partir desse século novo, do século XXI, para mim seria a era das narrativas, né? Isso pode ter acontecido, e de fato aconteceu no passado, isso sempre aconteceu, mas eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente está vivendo esse momento. Então, sempre me incomodou a existência dessas narrativas que não encontravam nenhum suporte na realidade. Então, eram coisas que me incomodavam demais, Arlen, entendeu? Então, por exemplo, eu, como procurador do trabalho, milito numa área, por exemplo, em que nós investigamos diferenças, discrepâncias ou discriminações no ambiente de trabalho. Sofre só um pouquinho, né, Bernardo? Sofre só um pouquinho. Então, aí a gente muito, né? O que eu percebia? Aquela conversa, um tal de um número mágico, fantasioso, de uns 30%, que dizem que existe de remuneração maior para homens do que mulheres. Então eu ficava pensando, eu sou procurador do trabalho, jamais, sei lá, em 15 anos de atuação, jamais recebi uma denúncia de diferença salarial entre homens e mulheres. Meus colegas também não relatam ter recebido esse tipo de denúncia. Isso não chega ao nosso conhecimento. Existem normas na CLT que impedem que esse tipo de política seja adotado pelas empresas, né? Porque você tem políticas salariais de equiparação salarial. Isso não tem a ver com sexo de qualquer pessoa, mas seria, né? Se uma mulher fosse discriminada, com certeza ela lançaria a mão dessa prerrogativa que existe na CLT para combater esse tipo de prática. E por que isso a gente não vê isso? Por que ninguém nunca viu isso? Que tal história de 30% é esse que jamais chegou até aqui? Então eu fui, só para exemplificar, tá? Então eu comecei a fazer os estudos sobre os dados do IBGE, do DataSUS, né? São bancos de dados oficiais, para deixar bem claro para as pessoas, isso não tem nenhum viés aqui. E eu fui estudar mais a fundo essa matéria, e aí eu fui vendo, por que homens ganham mais que mulheres? Ganham mesmo, é verdade? É verdade. Agora, é um salário absoluto ou relativo, né? Porque o que leva o homem a ganhar mais que a mulher? Os homens trabalham ainda hoje, muito, muito mais que as mulheres, em atividades insalubres, em atividades perigosas, em atividades noturnas, né? Os homens, disso aí decorre que os homens sofrem, por exemplo, 2/3 dos acidentes de trabalho no Brasil, contra 1/3 das mulheres. E não, assim, as pessoas que têm um mínimo de conhecimento jurídico sabem que o trabalho em regime insalubre, perigoso, ele gera um salário, um adicional salarial de uma média de 30% a mais, certo? Bom, mas a coisa não acaba aí, é mais complexo. Muitas vezes, as profissões escolhidas por homens são profissões também que remuneram mais que as mulheres. Tá? Então, por exemplo, dentro da própria medicina, as especialidades escolhidas pelos homens são especialidades que remuneram muito mais que as das mulheres. Por exemplo, os homens optam mais por cardiologia, nefrologia ou neurologia, que remuneram muito mais, por exemplo, do que pediatria, que é a área normalmente mais escolhida por mulheres, uma predominância de mulheres, tá? Então, existe uma série de situações, isso aqui são apenas alguns exemplos, mas existem outros tantos. Por exemplo, você pega categorias como transportadores rodoviários, seja de pessoas ou de mercadorias. Você pega o trabalho em eletrificação
que é um risco altíssimo. Trabalho em minas subterrâneas, trabalhos embarcados no oceano, trabalhos em embarcações, e aviação, em navios. Eu ia falar aeronautas também. Aeronautas, de todo tipo de trabalho perigoso, o trabalho em coleta de lixo, por exemplo, né? Esses trabalhos todos, eles geram uma maior remuneração, porque existem adicionais que estão conexos a ele. E isso faz com que os homens tenham uma remuneração de mais ou menos esses mágicos 30%, tá? Só que as pessoas trazem um número absoluto e não trazem a explicação subjacente. Bom, isso aí causa uma confusão na sociedade, porque como é que as feministas trazem esses números para a sociedade? Olha, o homem ganha mais que a mulher, isso tem que acabar, pô. Isso é machismo. É assim que a coisa é vendida. E aí a gente coloca isso é a narrativa. Isso não tem nenhuma explicação lógica para isso. Se você vem com uma conversa dessa e diz que isso se deve ao machismo, se uma pessoa não tem um mínimo de conhecimento sobre esses dados que eu acabei de falar, e esses dados são públicos, basta ir lá e acessar, a pessoa realmente vai acreditar piamente que existe no Brasil um sistema montado, machista, patriarcal, seja lá o que for, para remunerar os homens a mais que as mulheres. Então, esse é um exemplo, Harley, mas isso aí passa por outras coisas também, como a questão do encarceramento em massa, que é outro mito que existe no Brasil, um grande mito mentiroso, desmentido por... Aí nós podemos falar de autores também da Armada, aí, como Leonardo Jardim e Diego Pesce. Temos também Bruno Carpes. O Bruno Carpes fez um trabalho belíssimo também, desconstruindo essa narrativa do encarceramento em massa. O Brasil não prende ninguém, prende mal, tá? O Brasil... Eu vou citar aqui também, toda semana no Tribuna Diária, pelo menos 3 ou 4 dos nossos colunistas falam sistematicamente sobre desencarceramento em massa. Pois é. Silvio Munhoz, Fábio Costa Pereira, Adriano Marreiros e por aí vai. É importante falar disso para poder desconstruir essa narrativa que criaram, uma coisa totalmente fantasiosa. O Brasil, quando você vai para os números relativos, que são presos por 100 mil habitantes, que aí sim é uma forma de você comparar países diferentes, com populações diferentes, o Brasil cai para mais de 40º lugar no ranking. Então o Brasil não prende ninguém. Isso é uma conversa fiada. Mal e prende-se pouco. Prende-se mal e pouco. E é o regime sempre aberto, né? O pessoal fala, né? Sempre aberto, né? Mas olha, só para descontrair um pouquinho, né? A coerência deles, né? Talvez da narrativa da esquerda, né? E em especial dos movimentos feministas e muitos outros, os indigenistas, enfim, tudo que serve para criar alvoroço revolucionário, né? Ela é tão coerente quanto essa imagem que a gente vai ver aqui agora. Obrigado ao Bom Combate. Muito obrigado pelos elogios ao Bernardo e a mim e ao programa. Tá vendo? Olha aí as vídeos aí. Vocês estão vendo aí? Eu me arrisco a dizer o seguinte, se não tiver um fundo mais definido aqui, isso é uma praia lá de Ipanema, alguma coisa parecida, entendeu? Pessoal assim, perto do carnaval, alguma coisa parecida, né? Estão bem arrumadinhas. Arrumadas, exatamente. Bem arrumadas. Né? Distanciamento social em dia, né? Máscaras também em dia. Maravilha. Então, a coerência dessa foto, né, ela é a própria narrativa, mostra o que é a narrativa. Essa imagem é chocante mesmo. Eu fiquei impressionado também. Porque eles nem disfarçam, né? Podiam pelo menos tomar se sujar um pouquinho, né? Colocar um óleo de urucum para poder... Que é não fingir, isso, né? Fingir alguma coisa, né? Mas a esquerda não está fingindo há muito tempo. Eles não fingem mais, não. Eles só não botam pasta de dente para não ficar parecido com timbalada, né? Que é até porque já foram legal, de forma desmoralizados que já nem faz mais sentido tentar interpretar um papel que todo mundo sabe. O PT acabou de lançar um programa de corrupção aí, né? Pois é. E Bernardo? Bernardo, essa foi boa. Olha,
É o outro livro. Não, mas eles são muito bons nesse programa, viu, gente? Eles entendem direitinho como é que se faz. Não, mas aí é manual. É igual, olha, hoje, parou na minha mão um vídeo que eu disse, oxa, que legal, que estão fazendo uma certa justiça à história, né? Até um tempo atrás, não faz muito tempo, o George Orwell estava sendo comemorado como a grande mente, né, que descobriu o projeto e que lutou contra, e que foi visionário, que falou, né? Meu amigo, é manual de instrução aquilo ali, meu chefe. Aquilo ali não é contra, aquilo ali é para ensinar a fazer. O nosso espectador ao Bom Combate acabou de falar exatamente isso agora. É para ensinar, aquilo ali é manual de instrução. 1984, Revolução dos Bichos, isso tudo é manual de instrução progressista. Eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, não, mas pode ser. Bernardo, eu recebi um vídeo da Débora Barbosa, se não me engano. Uma moça maravilhosa, ela estuda política, é avançada no estudo mesmo, é nova, ela mora na Inglaterra e ela já foi muito perseguida, inclusive, e continua sendo. Ela antecipou todos esses movimentos que estão acontecendo, globalismo, doença, passaporte sanitário, enfim, tudo. Não entrando no mérito de tudo, se ela tem ou não razão, ela fez uma avaliação histórica do George Orwell, né? E da obra dele. Ele era da inteligência, né? Ele foi encomendado por aquilo ali. Foi o que eu sempre disse, olha, nunca pense que uma pessoa vai ter o mainstream do lado divulgando a sua obra, que talvez seja essa a tua dificuldade, a minha, Bernardo, e a do Tribuna Diário, de todo mundo. O mainstream nunca vai deixar essa obra correr se não for do interesse dele, né? E o George Orwell teve desde o início do lançamento da obra, 1984 foi em 49, se não me engano, né? E o pessoal fala até que tem uma certa inversão do ano. Por que 1984? Não, por causa da inversão de algum sinal que ele quer dar de 1948. A obra é de 49. Então, a gente tem que ficar atento para esses sinais, tem que se esclarecer, tem que ir atrás, né? E eu queria entrar nessa outra obra aqui, Bernardo, te perguntar sobre ela, o que te motivou também, qual é o foco dela. Personalidade e pertencimento. O personalidade e pertencimento já foi uma coisa assim, eu ficava um pouco intrigado com essas questões, assim, por que algumas pessoas se vinculam a determinadas linhas de pensamento, assim, muitas vezes sem raciocinar, né, sem pensar, uma coisa assim, primitiva, né, quase primitiva. Isso principalmente na linha identitária, né, como a gente vê hoje, aí, movimentos racialistas, principalmente o movimento negro, o feminismo propriamente, e tantos outros, né? Então eu ficava intrigado porque às vezes muitas coisas estão tão claras assim, como, por exemplo, a esquerda se utiliza dessas pessoas ou usa essas pessoas como massa de manobra, e essas pessoas não se dão conta, né? Como é que isso acontece? Como é que esse processo se desenvolve? Eu fiquei muito intrigado com isso. Isso tem a ver com o movimento de massa também. Embora seja uma massa um pouco mais individualizada em seus mundos, né? Você pega o movimento racialista, ele é um mundo próprio. O movimento feminista, ele tem outro mundo próprio. Mas eles são movimentos de massa, né? Então aí eu fui estudar autores que desenvolveram e estudaram a fundo essa matéria, como o próprio Freud fez. Mas aí estudamos aí Le Bon, Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, inúmeros autores que trataram desse tema, que foram importantes para poder eu conseguir ter essa base para chegar a algumas conclusões.
a respeito disso, entendeu? Então, esses movimentos de massa, esses movimentos identitários, esses movimentos que as pessoas aderem sem pensar, primeiro você tem um forte elemento aí, que é esse elemento do sentimento de pertencimento, né? Isso é um elemento muito forte. Você vê, por exemplo, assim, o ser humano tem isso intrinsecamente, né? Você vê, por exemplo, mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas, elas se procuram, né? Você vai num lugar, se uma mulher está grávida, a outra também está, elas se procuram, elas vão ali trocar ideias, porque elas estão na mesma situação e vivem circunstâncias parecidas e querem trocar ali alguma informação importante e tal. Então, isso é natural no ser humano. Isso é muito natural. O antinatural, não sei se é antinatural, mas o que é mais complicado nesse processo é você ir nesse processo de adesão sem pensar, sem raciocinar, sem fazer juízo de valor sobre o que você está entrando, no que você está entrando, né? Então, isso aí foi uma coisa que eu precisei estudar muito, porque precisava entender como esse processo se forma no ser humano. Então, tem até uns vídeos interessantes aí, e esses estudos, eu coloco no livro, isso aí, tem estudos, por exemplo, de Salomon Asch, vocês podem pesquisar isso aí, estudos de neurociência e de psicologia comportamental, como você pega pessoas assim, coloca na mesma sala ali 5 pessoas e um ator no meio, né? Não, você coloca, 5 atores e uma pessoa que não sabe de nada. E aí você coloca ali, no quadro, por exemplo, 5 linhas com tamanhos diferentes. E aí a pessoa que está lá instruindo pergunta assim, como se fosse um teste, né? Para uma autoescola, por exemplo, seja lá o que for. E tem 4 atores e uma pessoa lá, que não sabe de nada. Aí você pergunta, qual é a maior linha? Né? Aí tá lá claramente uma linha bem maior que a outra destacada, mas as pessoas todas, em uníssono, escolhem a linha do meio ou a linha menor. E aí, a princípio, aquela pessoa se choca, né? Aquela pessoa que não é o ator, ela se choca com aquilo. Pô, o que é isso? Eu tô vendo que a linha maior é a outra. Tá muito nítido isso. E no início ele vai contra a maioria, né? Ele se posiciona contra. Mas na segunda pergunta, na terceira em diante, é completamente perceptível como a pessoa se rende à maioria. E quanto maior o grupo, mais fácil você se rende. Tem um outro vídeo também que circula aí, que é um vídeo em espanhol de uma pasta verde e vermelha. Nesse caso ainda é mais chocante, porque é entre o verde e o vermelho. A professora pergunta, que cor é a pasta? Ela faz a pegadinha com o colega e diz, olha, quando o colega sempre chega atrasado, vamos fazer uma pegadinha com ele hoje. E ela pergunta, a pasta é verde? Todos respondem, é verde, sendo que a pasta é vermelha. E ele olha assim, assustado, mas depois ele se rende e diz, realmente, eu estou com um problema aqui, eu não estou vendo bem e tal. Então, o ser humano, como qualquer outro animal, ele não está livre de se ver envolvido com essas situações de grupo, né? E veja que esses movimentos de minorias, eles trabalham muito nessa linha de massificar, de criar essas teses, essas narrativas, como, por exemplo, a narrativa do racismo, de que todos nós somos racistas, porque existe um racismo estrutural. E hoje nós já estamos vendo aí pessoas assim que não param para pensar se elas realmente são racistas